Rogério Teixeira da Silva, sou médico ortopedista especializado em medicina esportiva, mestre e doutor em ortopedia pela Universidade Federal de São Paulo, coordenador do Núcleo de Estudos em Esportes e Ortopedia de São Paulo, o NEL, e atual presidente do Comitê de Traumatologia Desportiva da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Os tendões são estruturas extremamente importantes da unidade músculo-esquelética. Na verdade, os tendões são os grandes responsáveis por transmitir toda a carga e absorver o impacto para fazer a ação muscular do ventre muscular até a sua região de inserção óssea. E ao contrário da musculatura, do ventre muscular, do sarcômero, que é a unidade contrátil do músculo, os tendões não são tão distensíveis assim. Por isso a incidência tão grande que nós observamos quando tratamos atletas, esportistas, amadores ou profissionais, das chamadas tendinopatias. Esse é um termo que vem sendo modificado nos últimos anos, mas basicamente é um consenso atual nós chamarmos tendinopatia e não simplesmente tendinites, principalmente quando nós temos esportistas sendo atendidos. Isso porque o termo tendinite, de forma mais correta, é usado somente quando há um processo inflamatório. Já a tendinopatia é um diagnóstico mais abrangente que envolve uma anomalia do tendão, porque na maior parte dos casos, os esportistas principalmente, eles apresentam quadros de tendinose, que são degenerações da estrutura tendínea. Normalmente nesses quadros o atleta já tem uma dor que ou é recidivante, ela vai e volta a toda hora, ou então uma dor realmente crônica que dura às vezes mais de meses, inclusive anos. O termo tendinose se baseia na alteração de metaplasia que aquela célula do tendão desenvolveu, com uma mudança radical da sua estrutura. E em muitos casos o que nós observamos é que o mesmo tendão, em espaços nanométricos, espaços bem pequenos, apresenta áreas totalmente sem células e áreas pluricelulares. Ou seja, hoje é questionado que essa tendinopatia crônica, na verdade, é uma má adaptação do tendão a micro-rupturas que vão acontecendo no seu dia a dia esportivo. Disparados são as lesões que a gente mais frequentemente atende no consultório quando atende pacientes que praticam esportes, e dependendo do esporte praticado, o que você tem é uma ou outra região do corpo mais acometida. Por exemplo, no caso dos tenistas, o que nós observamos com frequência é no tênis amador a tendinite do cotovelo, que tem até um nome clássico, um epônimo chamado tênis elbow, e as tendinopatias de ombro na região do manguito rotador, que são as principais lesões dos atletas acima de 45 anos que praticam tênis. Em esportes que envolvem salto, como no caso do voleibol, handball e basquete, os tendões do joelho, e principalmente o tendão rotuliano, o local mais famoso das tendinites patelares, e também o tendão quadriceptal são os mais acometidos. Nos atletas de corrida, e em alguns atletas de futebol também, e até mesmo em alguns saltadores, a tendinopatia do Aquiles é muito frequente. Esse é o maior tendão do nosso corpo, e essa é uma tendinopatia que, se não tratada de forma adequada, pode levar até mesmo a rupturas no futuro. Porque muitos pacientes apresentam aquele espessamento do tendão, porém esse espessamento é às custas de um processo inadequado de formação de tecido, e os tecidos que são produzidos no tendão de Aquiles às custas do estresse repetitivo do corredor, por exemplo, são os que vão deixar o tecido mais frágil e podem causar a médio e longo prazo as rupturas. O tratamento das tendinopatias basicamente enfoca o controle da dor nos quadros iniciais, para você fazer com que o atleta possa ser submetido a um tratamento de reabilitação adequada, e a fisioterapia. Dentro da fisioterapia, o que mais se recomenda hoje é a realização do treinamento excêntrico, do trabalho excêntrico da musculatura, pois esse trabalho é responsável por um mecanismo de mecanotransdução, com uma compressão adequada das fibras do tendão, fazendo com que se gere mais matriz e que se gere um crescimento maior das células normais do tecido tendíneo. Esses são trabalhos recentes da literatura, mas que vocês podem conseguir facilmente na Medline ou até mesmo na literatura nacional, e são os trabalhos mais efetivos para você realizar o tratamento fisioterápico da reabilitação destes tendões, principalmente nos tendões do membro inferior, o tendão de Aquiles e o tendão da patela. Mais recentemente, em alguns tipos de tendinopatia, nós temos utilizado o tratamento com infiltração de plasma rico em plaquetas, que tem se mostrado bastante efetivo para as tendinites do cotovelo, e isso vai ser assunto de alguns videoblogs também aqui no site.
Além disso, sempre resta o tratamento cirúrgico para os casos mais resistentes ao tratamento conservador, e o objetivo na maior parte das cirurgias é você retirar esse tecido que está danificado para fazer um estímulo vascular no local e propiciar com que de forma adequada cheguem novas células no local, essas células produzam novos tecidos e a partir daí você tem um resultado adequado anatômico para esses tendões. Mas ainda em esportistas o grande segredo é a prevenção. E a prevenção deve ser feita basicamente com exercícios regulares de alongamento e o trabalho excêntrico direcionado associado ao trabalho chamado propriocepção, onde procura-se melhorar o estado articular de várias estruturas do organismo, principalmente membro inferior, para que de forma adequada você possa equilibrar com a musculatura os tendões e evitar uma sobrecarga maior neste ou naquele tecido.